Eips, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E hoje nem é um programa, é meio que um estudo de caso, digamos assim. A gente não tem o menor compromisso em trazer nenhuma resposta com esse programa. Então já tá feito esse disclaimer aqui. O que a gente quer é deixar a cabeça de vocês cheias de perguntas para que assim a gente possa aumentar e amplificar a conversa sobre esse tema. Alô, Loite, Henrique Boaventura aqui, e eu digo e repito, jovem nem gente é. E mês de junho é a época de festa junina. Quentão, milho, quadrilha, e você ainda não virou mecenas do Surra de Lúpulo. E eu me pergunto aqui, por quê? Ser mecenas do Surra de Lúpulo te dá acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, promoções em cursos, cervejas e eventos, além de te colocar na disputa por sorteios e brindes incríveis. Apoie e faça parte dessa comunidade. Vai lá no Apoia-se, que é apoia.se/Surra de Lúpulo. Isso aí, mas não tô com grana agora, também não tô no topo da tua prioridade de gastos, assim, sem problema. A gente dá um jeito grátis de você ajudar. Pega o link desse episódio e manda pra aquele amigo ou amiga que curte cerveja especial. Espalha a palavra do Surra de Lúpulo para o mundo. Outro jeito de ajudar, que é muito eficaz, é seguindo a gente na sua plataforma de áudio preferida, deixando 5 estrelinhas na avaliação. Isso ajuda as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e vão indicar para outras pessoas. E tem mais uma forma de contribuir com o Surra de Lúpulo. Você sabe como? Bebendo cervejas. Aí vocês vão dizer, vocês vão pensar, mas isso a gente já faz. Não, amigos e amigas. Aqui eu me refiro a comprar e consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar e com a casa arrumadinha, bonita e cheirosa. E sabe quem? A Stannis, que não só produz rótulos incríveis e de altíssima qualidade, mas também vai além. Proporcionam experiências completas com seus bares próprios e um e-commerce que entrega cerveja do Iapoque ao Chuí. E o melhor, quem tá ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site da Stannis, que é o www.stannis.com, Stannis com 2 N's. Isso aí. Agora, sem mais delongas, eu acho que como a gente curte dado aqui, né, como a gente gosta de falar de pesquisa, gosta de fazer pesquisa, um bando de curioso, Maria fofoqueira, Zé fofoqueiro, que quer saber o que as pessoas estão fazendo da vida delas. A gente viu uma matéria no G1 que fala de uma pesquisa do Datafolha que diz que metade dos brasileiros afirma consumir menos bebidas alcoólicas no último ano. E aí, essas pessoas que responderam dizem que a maior preocupação inicial é a saúde, né? E aí também mostra que jovens, homens e ricos são os perfis que mais ingerem álcool, ou seja, já tirou aquela pecha de que o jovem não bebe. Então ele diz aqui que quem tá bebendo mais é jovem, seja homem, seja mulher, homens e ricos. Ou seja, os Nepo Babies. É, por aí. Aí eles vão falar também que entre os brasileiros que dizem diminuir o consumo de álcool, 53% afirmam que reduziram a ingestão da bebida no último ano, são por culpa, entre aspas, das mulheres e dos mais jovens que estão com menos grana. Então vamos lá. Primeiro, o retrato de quem fala que não diminuiu em nada o consumidor é o homem rico e jovem. Ok. Né? Aí o retrato de quem diz que consome menos é a mulher e jovem também. Isso é um reflexo dessa construção do nosso mercado
temos mais mulheres na população brasileira, de acordo com o último censo. Então, elas é que deveriam puxar, entre aspas, o consumo para cima. Se elas diminuem o consumo, consequentemente, todo o consumo vai cair. Mas isso não está necessariamente ligado à geração Z e muito menos à saúde. Justo, ok, estamos na mesma página. Né? Mas você concorda também que numa pesquisa dessa, onde as pessoas são entrevistadas, por que você parou de ingerir álcool? E aí tem a opção, porque eu não tenho dinheiro, porque eu tô preocupado com a saúde, porque... Enfim. Então, a taxa de amostragem é meio complexa também, né? Tipo... Foram ouvidas 1.912 pessoas em 113 municípios. Ok, primeira coisa que eu fico pensando na minha cabeça tosca aqui, e eu não sou a pessoa mais genial do mundo, mas eu fico pensando, o país, se eu não tô enganado, tem quase 5 mil municípios, se eu não tô enganado. Sim, mais de 5 mil. Já tem mais de 5 mil, deve ter surgido 100 municípios só ontem. E aí a gente botou isso num limite de 100 municípios. Uhum. Eu não sou estatístico também, mas parece uma quantidade muito baixa, né? E depende de onde foi feito, como foi feita essa pesquisa, como foi conduzido. Pode ser um dado meio torto, por assim dizer, sabe? Mas dá pra ter um direcionamento também de questionamentos, do meu ponto de vista, que a gente poderia começar a fazer. Tá, beleza. Homem, jovem, rico. É o que diz que bebe sem preocupação. Pois é, mas... sei lá, tipo, eu fico pensando sobre a questão da saúde e tudo isso. Geralmente não é esse público que se preocupa também com saúde, vou fazer exercício, crossfit, essas coisas. Eu acho que isso tá... Essa pessoa que tem grana pra beber e que diz que bebe, ela pode beber e combater os males que o teor alcoólico que o álcool faz indo ao médico, correndo. É uma boa. Ou seja, ela entra nas duas frentes. Ela tem dinheiro, inclusive, pra resolver. O que eu acho que é importante dessa pesquisa do Datafolha pra mim, primeiro é trazer grupos que a gente fala que é importante que as cervejarias e as indústrias do álcool percebam como grupos que precisam darem uma atenção diferenciada. Como é que eu aumento o número de pessoas que consomem a minha marca? Atraindo pessoas que ainda não consomem a minha marca. Então, por exemplo, se eu sou uma cervejaria e identifico que eu vendo mais para homens, brancos, barbudos, cisgênero... Ricos, eu tenho que olhar para toda uma outra leva de pessoas, mulheres, mães solo, mulheres jovens, que não estão com grana ainda para comprar minha cerveja, mas que não significam que por isso elas não têm vontade de consumir a minha bebida. Mas veja bem, não discordo da tua afirmação, Lud, principalmente da segunda parte. Uhum. Mas quando a gente olha para um dado, pensa comigo, pensa que se eu tô viajando, se a gente olha para um dado que é homens, ricos, jovens, não pararam de beber. Uhum. O fato é que a gente pensa que a gente pode ser levado a inferir que esse povo continua bebendo porque a cerveja ou a bebida tá cara e eles ainda têm o dinheiro para se manter bebendo. Sim. O que seria uma falácia, porque a gente não pode afirmar isso a partir desse dado. A gente só tá afirmando que eles continuam bebendo. Uhum. Só que eu junto isso também com outras afirmações que a gente acaba fazendo ou ouvindo, que é, por exemplo, em geral a cerveja tá mais cara ou as bebidas estão mais caras e por isso que talvez estejam caindo. Mas não quer dizer, não é necessário isso, né? Não. Então é um ponto também interessante. Mas eu ainda acho que a taxa de amostragem é pequena. E eu também acho que eu preciso de mais informações para poder bater esse martelo. O grande problema, na verdade, é que estão usando isso como uma verdade absoluta pro país inteiro. Então, mas vamos lá. Sobre a amostragem. A quantidade de pessoas que está relatada aqui, 1.912 pessoas em 113 municípios, existe um estudo estatístico, tanto que é o mesmo realizado para pesquisas eleitorais, né? Ok. Então, mais ou menos 2.000 pessoas em determinados lugares... Tem um estudo para dizer quais são esses lugares, etc. A gente não tem essa informação aqui, mas enfim. Elas vão ser um termômetro, elas vão ser uma bússola para o entendimento de toda uma população. Ok. É diferente do censo. O censo tem que bater na porta da sua casa e falar assim, Henrique, quem mora aqui? Anakin, Carol e Henrique. Então, assim... É diferente do censo. A pesquisa ela pode ter uma amostragem porque ela vai ser ou quantitativa ou qualitativa. Eu imagino que essa seja qualitativa porque eles vão pesquisar dentro de grupos que fazem sentido para trazer essas respostas. Ela fala na matéria que tem uma margem de erro de 2 pontos percentual para cima ou para baixo, assim como a pesquisa eleitoral. Então, se a gente confia na ciência e confia na pesquisa...
tá mais ou menos aí. Justo ponto. Eu confio na ciência e confio na pesquisa. Entretanto, o que eu fico pensando também? Eu moro no interior. A Lud mora numa capital, tá? Tá. As ruas que eu passo por uma dezena de botecos pra chegar na minha casa. Botecos, bares de vila, bares de periferia, por assim dizer, que são aqueles bares bem... É que eu sei que esse conceito talvez não exista em todas as regiões, mas aqui é aquele bar que tem as cadeirinhas de plástico, que geralmente tem cachaça e geralmente tem jogatina rolando ao mesmo tempo. Uhum. Tá sempre cheio. Essa galera tá lá com uma, sei lá, uma Brahma, uma Skol aberta em cima da mesa, corriqueiramente tá ali, consumindo. As mesmas pessoas, às vezes, inclusive as mesmas pessoas bebendo. Mas eu me pergunto se essas pesquisas também chegam nessas pessoas que, teoricamente, elas mantiveram o seu hábito de consumo sem ser atrapalhado, né? Sem mudar ao longo dos anos ou ao longo desse tempo. Então, tipo, eu não tô querendo destruir o método, mas ao mesmo tempo quem é pesquisado, né? Quem são as pessoas que estão participando. Do meu ponto de vista, ainda é uma taxa pequena de pessoas pra avaliar no público inteiro, né? Do Brasil. Bom, aqui na pesquisa, tem uma parte de dados que fala justamente sobre isso que você mencionou agora, as pessoas que seguem bebendo, né? Tipo, quem manteve o seu consumo igual. Isso. E isso que não necessariamente são esse perfil jovem, rico. Eu tô falando de pessoas de abaixo da classe C, por exemplo. Tá. Ó, entre isso que você tá falando, de repente, classes que não estão sendo alcançadas na hora da pesquisa, eles trazem aqui, ó, quais os grupos mais consomem álcool? Quanto à faixa etária, o consumo é mais frequente entre quem tem de 18 a 34 anos. Corresponde a 58% das pessoas. O grupo com menor prevalência desse hábito é o de 60 anos mais. Só nessa informação aqui, já cai por terra a história da geração Z tá bebendo menos. Justo. Porque quem tá com 18 anos até uns 25... tá dentro da geração Z. 30 até, né? Porque a geração Z, pelo que eu pesquisei aqui, tá sendo considerada entre 1995 e 2010. O que a gente é, Lud, no final das contas? X? Não. A minha acho que é... É X, eu acho. É nascido até a década de 80? É os X. Então é isso. Geração Baby Boomers. Quem nasceu de 1946 a 1964. Geração X. De 1965 a 1980. Geração Y, também conhecida como Millennials, de 1981 a 1996. Geração Z, de 1997 a 2012. Geração Alpha, de 2013 até os dias atuais. Então, assim, você já cai por terra que a geração Z tá bebendo menos. Ela pode estar bebendo menos cerveja, ela pode estar bebendo mais drink, ou aquele RTD, né? Ready to drink. Ela pode estar bebendo outras coisas. E o grupo que menos tem prevalência do hábito de beber é os 60 anos mais. Aí eu acho que tem mais aderência com a questão da saúde. Justo. Porque aí a máquina começa a falhar e etc. Uma vida de esbórnias, cobra seu preço, entendeu? E você precisa tomar conta disso. Eles ainda botam uma observação aqui que o levantamento apresentou separadamente os dados sobre adolescentes de 16 e 17 anos. Que nesse grupo, que por lei não deveria ter acesso à bebida, 27% afirmam que consomem álcool. Então, essa história de que a geração Z bebe menos porque tá preocupada com a saúde, nananina não, meu Brasil. Não é bem assim, não, tá? E eu reforço a minha cruzada de criticar essa pesquisa específica, que é, de novo, geração Z. Uma geração que é 18 anos, né? Geração Z é que tá com 18... Não é 18, é tipo... Geração Z vai fazer 30 anos agora. O primeiro, nascido em 95. Beleza. E aí, a última, nascida em 2010, tá com 15. Então, a gente tem gente ainda fora do range da bebida. Boa, perfeito. Estamos falando de pessoas que passaram por uma pandemia, cientificamente falando, tiveram problemas sociais porque não desenvolveram certas skills, habilidades de comunicação por causa da pandemia. São pessoas... também existem estudos falando que essa geração mais jovem é a geração que menos sai de casa, mais usa delivery, menos está na rua, né, para tudo, inclusive para responder pesquisa. Uhum. Então, tipo, a gente tá falando de um perfil de pessoas que talvez
logicamente, mais uma vez, a geração está consumindo menos. Não, ela talvez só não esteja na rua para responder, ou na rua para consumir e consome dentro de casa, no seu conforto do seu sofá, sendo seu ativista de sofá, assistindo seu Netflix, assistindo sua HBO Go, Max, não sei mais qual é o nome daquela porra, mas ela continua bebendo, e talvez bebendo bastante, inclusive, só não tá participando desse processo, saca? Sim, eu entendo o que você tá falando, e eu acho que tem uma questão pra ir além, pra gente falar sobre a geração Z, que é... Eles não querem estar sóbrios necessariamente. Será que essa é uma verdade? Não. As pessoas entre 15 e 30 anos que estão na idade da geração Z, elas querem estar sóbrias? Não. Elas estão em casa, como você falou, ou grudadas na tela do celular, ou ainda se entorpecendo de outras coisas. Talvez seja a primeira geração com maior índice de diagnósticos de doenças de trato da saúde mental. Não estou questionando aqui se elas têm de fato problemas, né, em relação à saúde mental ou não. Eu acho que a gente está no momento de overdiagnóstico, porque em algum momento a gente teve no momento de subdiagnóstico. Ok. Então, primeiro o pêndulo vai para um lado, depois vai para o outro, para a gente chegar no meio do caminho. Efeito bumerangue. Né? Então, eu acho que a gente talvez esteja num over momento de superdiagnósticos e, consequentemente, pessoas medicadas e, de repente, entre aspas, entorpecidas por esses medicamentos ou outras drogas ilícitas ou até essas lícitas que dão outras ondas, sei lá. Mas é um ponto bem interessante que tu traz. E eu queria explorar mais esse ponto, que é, quando tu fala que, beleza, outras gerações não quer dizer que não existia droga antes. Sim. Droga tá aí desde que o tempo é tempo. Sim. Mas o acesso era mais difícil e existia uma maior discriminação, por assim dizer, para o consumo de drogas. As pessoas continuavam se drogando, tudo isso, mas existia uma dificuldade de acesso, talvez. Acesso literalmente de conseguir mesmo sendo ilícita. Hoje é muito mais fácil, né? Uhum. Conseguir drogas do que era 20, 30 anos atrás. Eu imagino. Não faço consumo, então não posso afirmar. Isso que eu ia falar. Eu também não sou boa nessa pesquisa aí, não. Exato. Mas, por outro lado, é muito estranho conversar com algumas pessoas, e novamente, estou fazendo taxa de amostragem, porque as pessoas que eu conheço, e o quão isso é liberal, assim. Ah, tu nunca consumiu X coisa? Não, jovem. Ah, isso é meio natural pra gente. Eu gostei da provocação que tu trouxe de mudar o estado de mente ainda é uma necessidade. Só talvez não seja uma necessidade através do álcool. Talvez existam outros mecanismos. E aí a gente pode entrar nos rolês que é falta de ressaca, não precisar lidar com os problemas de encher a cara de cerveja, por exemplo, sabe? Ah, vou buscar uma droga sintética que me dê um efeito que eu quero, mas sem o efeito pós, o after, né? Pode um monte de coisa. Com certeza. Com certeza. Se a gente for parar pra pensar, é que o álcool, ele vem sendo demonizado ao longo dos tempos, mas o álcool sempre fez parte de rituais sacros, religiosos, não falando apenas do cristianismo, que tem o vinho à mesa. Jesus foi lá e produziu vinho num casamento que tinha acabado o vinho. Ele não produziu refrigerante. Ele não fez Coca-Cola pra galera beber. Então ele quer que você beba vinho, álcool. Ele não tem problema com isso, entendeu? Então, eu acho que ele vem sendo demonizado. Outras religiões usam outros artifícios que vão te inebriar para te conectar com esse divino, com essa entidade. E aí, se a gente for falar mais recentemente desse ressurgimento da ayahuasca, por exemplo, gente, quer coisa mais crazy do que isso, bicho? Irmã Ludmilla, muito bom ponto esse que tu trouxe também. Eu acho que o lobby da indústria do vinho foi muito alto quando foi escrita a Bíblia, porque senão ele ia ser cerveja na Santa Ceia, mas tudo bem. E sim, tem alguns livros muito bons, inclusive o Michael Pollan fala bastante sobre isso no Como Mudar Sua Mente, que é um livro bem interessante falando sobre os usos recreativos de drogas sintéticas e não sintéticas, né, drogas naturais. Uhum. E de novo, existe mais acesso, existe mais informação, existe mais talvez essa vontade de pertencer a alguma coisa, e eu acho que essa parada, por ser ilegal e por ser uma coisa, um tabu social, e não somente da nossa sociedade brasileira, muitas outras sociedades têm também esse tabu com droga, apesar de estar gradualmente se desmanchando, né? Aí a gente olha só pra bebida como um fator maléfico e agora as pessoas não estão bebendo. Tá, mas e o outro contraponto? Uhum. Geralmente o ser humano, ele tenta compensar, né? Ele para de fazer uma coisa e começa a fazer outra. O que tá acontecendo? Sim, tá substituindo. O que tá sendo substituído? Pelo quê? Pelo exercício? Talvez. Tipo, tá buscando dopamina e ficar correndo na rua 42 km? Talvez. É. Não foi uma coisa diretamente pra ti? Não foi uma indireta. Tá. Não, eu acho que a gente sim substitui vícios, hábitos, comportamentos, né?
Eu acho que talvez a gente tenha tido uma geração de pessoas com um grau de alcoolismo alto e que a próxima geração consome menos porque tem receio, porque quando você olha de dentro uma pessoa passando por uma situação dessa, você talvez fale, pô, será que eu tenho esse gene da adição e quer se afastar? Eu acho que tem, novamente, por isso que eu falei que esse programa não dá para trazer respostas, mas é para trazer alguns dados e provocações para que a gente comece a pensar. E você, antes do nosso papo, no nosso chat before o papo... Chat before papo. Chat before recording. Chat before recording. Você trouxe um ponto que era muito importante sobre... Será que a gente está ouvindo de fato esse povo? É um bom ponto. De novo, né? Novamente, até a maneira pesquisa, né? Essa pesquisa mais formato antigo, um formato mais enrijecido, um formato mais formal de buscar informações, eu fico me perguntando o quanto ele consegue realmente acessar gerações mais jovens que, sei lá, estão cagando pra isso, literalmente, sabe? Não querem se envolver em certas coisas. E eu não sou tão velho. Eu sou demi-velho, eu sou vintage, por assim dizer. E eu já acho uma dificuldade enorme de acessar algumas coisas de gerações mais jovens, mas eu acho que isso é natural, faz parte. Uhum. Meu pai devia pensar a mesma coisa de mim e que pensou a mesma coisa dele, enfim. Mas talvez até a metodologia não esteja chegando nessas pessoas. Eu achei que a pesquisa trouxe um raio-x interessante, eu não tenho essa percepção, mas eu também acho que talvez tivesse que ter uma outra 100% focada na geração Z, comportamentalmente falando, mas não para falar do consumo global de um país, mas para falar de como é que essa faixa de público consome. Consome o quê? O que tu quer extrair? Eu quero extrair o que elas estão se entorpecendo, se elas estão se entorpecendo ou não. Tá, tu quer chegar... A primeira pergunta é, você se intoxica? Essa é a primeira pergunta. Eu não sei, ainda não decidi qual seria o questionário. Porra. Mas, enfim, o que eu acho interessante na pesquisa eles falaram assim, que a saúde lidera entre os motivos alegados por quem não bebe. 34% dos abstêmios evitam álcool por essa razão. Eu acho que tem uma gama de mentiroso aí. 20% dos brasileiros bebem 1 ou 2 vezes por semana. Até aí, normal, né? De repente, sexta, sábado, domingo. Ok, isso não quer dizer que a pessoa no sexta e no sábado não faça como eu, que se excede na bebida, mas tudo bem. Entre quem ingere bebidas alcoólicas, 81% consideram que o fazem de forma adequada. Eu teria uma dificuldade tremenda de responder isso com essa cara dura que eu tenho. O que é adequado? O que é um consumo adequado pra ti, Lud? Pois é muito subjetivo. Aí só tem 18% verdadeiros que admitem consumir mais ou bem mais do que deveriam. Ou seja, só tem 18% que estão fazendo terapia e estão encarando os problemas de frente. 18% são como uma amiga nossa que, inclusive, fratura o joelho em certos consumos de cerveja que ela faz, sabe? Aí essa tá precisando de ajuda mesmo. Não, precisa de muita ajuda. Procure, inclusive, amiga nossa. Quanto mais alta a classe social, maior a proporção de pessoas que bebem. Dos que ganham de 5 a 10 salários mínimos, 64% ingerem álcool. Já no grupo de renda até 2 salários mínimos, a parcela é de 43%. Mas vamos ver, de 64% de quem ganha até 15 mil reais, mais ou menos, né, 10 salários mínimos, 64% ingere álcool. De quem ganha só 3 mil, 43%. Ou seja, tá gastando o seu dinheiro em bebida. É um número pouco diferente, você concorda comigo, por uma discrepância salarial tão grande? Concordo, mas daí a gente teria que entrar no que está bebendo, né? Aí, a pesquisa teria que ser mais profunda pra gente... Primeiro que, sim, não tem uma diferença brutal para a diferença brutal de dinheiro. Uhum. É uma diferença menor. Mas o que está se bebendo quem tem menos dinheiro é o quê? Não sei. Eu entendo o que você tá falando. Aqui só tá falando sobre ingestão de álcool per se. Mas é esse o ponto, Lud, e daí aí eu vou sair da pesquisa, tá? Tá. Vou sair do rolê, mas é que é esse o ponto que eu acho que precisa ter uma atenção, e eu concordo contigo que talvez um grupo focal mais restrito ajude. Uhum. É porque não dá pra ser tão... Se a gente é muito genérico nessa avaliação, leva a gente a fazer o que eu acho que, de certa forma, nas notícias tem refletido. Uhum. Que é ter ideias e opiniões muito rasas. Pegam certas métricas e assumem aquilo como uma verdade. A pessoa bebe menos, porque a gente já avaliou essas pessoas aqui que são numa classe social XYZ.
Tá, mas bebe menos quantidade? Tá gastando menos? Tá bebendo... O que tipo de bebida que ela bebe? É uma bebida que custa mais caro? É uma bebida que custa mais barato? Sei lá, vamos proporcionalmente. Um shot de cachaça versus uma New England IPA, uma lata de New England IPA. Entrega resultados totalmente diferentes por preços totalmente diferentes para um consumo de álcool. Entende? E não quer dizer que a pessoa que bebe muito New England IPA tem um consumo abusivo, sendo que se ela bebe muita cachaça, ela pode ter um consumo abusivo. E vice-versa. Então, eu acho que a gente ainda fala muito amplamente e tenta extrair dados de uma coisa muito ampla ainda. Cuidado com isso que você tá falando, que vai morder tua bunda no final, porque tu agora é sócio de uma pesquisa, hein? Então, mas eu nunca disse que eu ia ser coerente nesse programa, eu disse? Eu vim aqui pra tumultuar, eu vim aqui pra fazer um papel de contraponto. Tá certo, tá certo. A Lud fritando nos dados e eu sendo um cretino, basicamente. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Imagina comigo, um dos maiores laboratórios de leveduras do mundo, junto com a principal maltaria do Brasil. Pensou? Agora, o que sai dessa parceria? Um clube de assinaturas com IPAs vivas, frescas e criadas com as melhores combinações de malte, leveduras e lúpulos. Essa é a proposta do novo clube Lado B da Prússia Beer, em parceria com a Lallemand e a Agrária Maltes. Fiquem atentos nas redes sociais da Prússia, porque as vagas abrem no dia 7 de julho e as inscrições vão até o dia 25 apenas. Então, não dá mole. Agora, tem um negócio muito bom, que é 34% das pessoas que foram entrevistadas pelo Datafolha não ingerem bebidas alcoólicas por conta da saúde, como principal razão. Isso quer dizer que 66% estão cagando solenemente para esse assunto. Outros 21% dizem não gostar do sabor, 13% mencionam motivos religiosos, que o Davi da Sim Cerveja já debelou. Cerveja sem álcool é pra quem também adora o Senhor. Ô, glória. Né? Mas aí, vamos lá. E isso talvez seja... aí vamos pegar mais dados. Se eu não tô enganado, o Brasil é o país mais católico apostólico romano do mundo, se eu não tô enganado. Talvez tirando o Vaticano, porque o Vaticano só tem católico, né? Basicamente. Mas eu acho que o Brasil é o país mais católico do mundo. E, se eu não tô enganado também, ele é o país onde os evangélicos, que são uma quantidade representativa de pessoas que são abstêmicas. Abstêmicas é a palavra correta? Acho que é abstêmio, mas enfim. Que não bebem. Que não consumem álcool. É também a população que mais cresce no Brasil. Sim. Se eu não tô enganado, a gente tem 18% de evangélicos no Brasil? Eu não sei percentual, mas é crescente sim. Inclusive os neopentecostais. Que é a galera que não bebe full, né? Tipo, a galera que mais hardcore nisso, né? Eu acho que tem uma galera que não bebe full, que cresceu na igreja, de repente, que não bebe desde sempre. Tem a galera que encontrou a igreja e aí... Tipo com Waze, assim? Parou de beber. Não, acho que é de outra maneira. Aí parou de beber. E eu acho que tem a galera que tá lá, entende a importância de adorar o Senhor sóbrio, mas de vez em quando bebe também. Enfim, eu não sei. Não, mas o que eu quis trazer com isso também é que é novamente algo pra gente pensar. Se a gente tem uma quantidade da população aumentando, que a religião se torna um fator importante na vida das pessoas e aumenta a quantidade de pessoas que tem e que, consequentemente, tem algum tipo de viés quanto ao consumo do álcool, a gente vai ver nos próximos anos a quantidade de álcool diminuir, talvez. A não ser que as pessoas estejam mentindo. O que também é verdade também, porque o ser humano é uma bosta, né? O ser humano deu muito errado. É por isso que eu fico também tão impressionada com esses dados que dão conta de que a geração Z tá bebendo menos e categorizar que é por conta de saúde, quando a gente tá vivendo esse momento. A gente teria a oportunidade de chegar e olhar para os boomers e falar quanto que os boomers consumiam, quantos que a outra geração Z consumia, quanto que a outra... E aí sim você chegar e falar, bom, depois que a geração Z passar, ou, enfim, em algum momento a gente conseguir inferir melhores informações sobre o que é, na verdade, o que foi. A gente tá aqui só falando em hipótese. Então, a primeira hipótese é essa. Eles bebem menos porque se preocupam com a saúde. Será, Brasil? Tu tá querendo dizer que a janela de tempo que a gente tá analisando, ela é transitória? É isso? Eu acho que, por enquanto, a gente tá analisando uma janela de tempo que tá acontecendo.
E no que ela tá acontecendo, ela pode mudar, pode ter um shift e mudar. Por exemplo, cigarro. Cigarro veio numa ascensão meteórica, voou, até que em algum momento começaram a acontecer políticas de, entre aspas, repressão ao consumo, repressão à venda, repressão à propaganda, repressão. Era normal a gente, na década de 80, assistir novela das 8 com alguém fumando um cigarro em cada... Meu, Vale Tudo. Eu tô vendo a versão original de Vale Tudo com a minha esposa. A imagem, ela é meio esfumaçada de cigarro na cena, gente. É sério. Isso. Os caras fumam na cama. Então, a gente tá falando que... Eu acho que Vale Tudo é de 1988. Pode ser. A gente tá falando de uma novela que vai fazer, tem 37 anos. É nada em tempo, né? Entendeu? Então, tipo, o cigarro começou a sumir, entre aspas, do visual da TV, que é um ambiente mega pop, do visual de muita coisa, quando proibiu-se propaganda, quando proibiu-se de fumar em locais fechados e tal, e você mudou todo um comportamento geracional. Então, eu acho que a gente está vivendo é transitório, mas também acho que não significa que, porque já aconteceu isso tudo que aconteceu com o cigarro, que a gente diminuiu o número de fumantes. Veja aí a geração fumando, como é que é o nome? Pendrive. Mas, do teu ponto de vista, seguindo essa tua linha de raciocínio sobre a questão do consumo de cigarro, né? Sim. E da proibição e da não é mais visível, né? O cigarro se tornou um mal escondido, por assim dizer. Sim. Tu acha que a bebida geral, não tô falando de cerveja, mas as bebidas em geral, ela tá passando por isso também? Ela não está aparecendo, entretanto, não quer dizer que o fato de ela não estar aparecendo, que não quer que as pessoas continuem consumindo, é isso? Não, eu acho, na verdade, que hoje a bebida, ela tem mais competição no quesito entretenimento, por exemplo. Fica alto. Ficar louco, você não precisa mais só do álcool. Louco. Você tem outras drogas, remédios psiquiátricos, drogas ilícitas, lícitas, daime, sei lá o quê. Então, assim, eu acho que existe uma outra competição e, ao mesmo tempo, como a nossa sociedade evoluiu... Por exemplo, eu cansei de, na década de 80, começo dos anos 90, ir no bar buscar cerveja pro meu pai. Normal. Eu chegava lá com os cascos de cerveja, o cara pegava e botava pra mim. Eu era uma criança de 9, 10, 12 anos. Teoricamente, hoje, se eu mandar minha sobrinha de 15 anos ir na padaria comprar cerveja, ela não pode. Teoricamente, o estatuto da criança vai bater na tua casa depois. Então, pronto. Então, eu acho que tem uma série de coisas que foram gerando essa competição. E eu não tô falando que é ruim, não, tá, gente? Eu não tô aqui falando que a minha sobrinha de 15 anos tem que ir comprar cerveja pra mim, não. Eu vou comprar, não tem problema. Mas, por isso que eu não tive filho, porque eu descobri que eu podia parar de pedir as coisas pra ele. Eu falei, eu vou ter filho pra quê? Pô, só trabalho. É mais barato chamar o iFood. Porra, total. Mais barato iFood e Uber do que não tem que pagar escola, sei lá. Mas, enfim, então, assim, eu acho que a bebida também tá passando por... dividindo a atenção. Tu acha... Assim, eu sou um ex-fumante. Idem. Tu é uma ex-fumante também. Eu senti em algum momento, principalmente ali nos meus 18 anos, quando eu fumava mais, que era uma coisa feia. Fumar era uma coisa feia. As pessoas viam isso como um hábito feio, né? Fumar é feio, feder a cigarro é feio, tudo isso. E eu, em algum momento, eu parei de fumar, primeiro por uma pressão extrema, e ainda bem, da minha esposa, mas segundo também por causa dessa pressão externa, social também, sobre o hábito feio de fumar. Fumar é feio. Tu acha que, de certa, talvez, essa visão que a gente tá tendo agora também é um pouco sobre é feio beber? A gente enxerga, talvez, sociedade, enxerga com maus olhos quem bebe? Ó, vamos lá. Sobre o cigarro. Você começou a fumar com quantos anos? 15. Comecei a fumar com 16 e só parei de verdade com 33. 33. Tamo exato. junto. Parei também com 33. E aí, mas quando eu parei. Tem 12 anos que eu não fumo. Nunca mais botei um cigarro na boca. Eu fumo charuto. Não, já fumei um charutinho, mas tipo assim, não compro, cigarro nunca mais. Eu amava fumar. Fumar era um negócio bom pra caceta na minha cabeça. Era uma companhia, eu achava bonito. Tipo aquela... Porra, cigarro era tudo de bom na minha vida. Só que foi chegando uma hora que eu fui achando aquilo, mesmo eu tendo gostado, mesmo eu tendo curtido, eu comecei a achar cafona. Eu achar cafona, sem nenhuma pressão, porque eu andava com uma galera que fumava, mas tinha aquela coisa do tipo, chega da rua, aquele cheirão de cigarro, toma banho, lava o cabelo, não resolve. Quando você acorda no dia seguinte, tá com cheiro de cigarro no travesseiro. Eu falei, gente, que coisa cafona, que coisa chinfrim. Eu tive esse movimento.
Mais do que pressão. Meu pai fumou a vida inteira, nunca reclamou com a gente, assim. Ele parou de fumar também, mas nunca, não fuma. Fuma até a hora que você quiser, depois você paga a tua conta aí também, né? Então, nesse sentido, o cigarro, eu acho que eu caí em todas as armadilhas de todas as propagandas. Vou ir para o mundo de Marlboro, aquele cara lá, correndo no cavalo, Free Jazz Festival. Eu caí em todas as armadilhas, entendeu? Então, assim, eu parei de fumar porque eu acho que chegou na hora do tipo assim, cara, não é mais pra mim. Já foi. Curti foi bacana o tempo que durou, entendeu? Mas não é mais pra mim. Mas será que também com álcool não tá rolando isso? Tipo, que o beber... Por que eu vou falar sobre consumo em quantidade, tá? Então vamos tentar manter uma métrica de que a pessoa bebia a mesma bebida sempre, e ela bebia uma quantidade X quando era uma pessoa mais jovem, e ao longo do tempo ela foi diminuindo. Tá. Será que não rola uma parada tipo isso? Porra, agora... Sabe, quando a pessoa fala em saúde, talvez ela esteja falando sobre ressaca, sabe? Sobre não operar bem no próximo dia, porque ela já não tem mais a mesma tolerância ao álcool que ela tinha. E eu não tô... E quando a gente fala até os 30 anos, mas 30 anos a pessoa tá jovem. Sim, a pessoa tá jovem. Mas dependendo da quanta moringa da pessoa, quão funda era a moringa que a pessoa bebia antes, cara, com 30 anos tu já não aguenta mais beber a mesma quantidade. E logicamente tu diminui o consumo. Mas eu também me pergunto qual era o consumo original, né? Que ela tá se comparando. Eu acho que a bebida tá passando por um momento de maior concorrência, né? Porque a internet facilitou o acesso às pessoas, como você mesmo disse. Hoje é muito mais fácil acessar, comprar uma droga, você comprar um remédio sem receita. Enfim, eu acho que a bebida alcoólica está passando por um momento de grande competição. Eu acho que também a gente está passando por um momento eu não gosto de falar especificamente de conservadorismo, porque eu acho que a gente está também olhando um recorte muito específico. Mas a gente está, de repente, olhando para um recorte social onde as pessoas estão mais conectadas com modelos mais conservadores de religião. Talvez os evangélicos e os neopentecostais e tal. Novamente, eu não acho que isso tenha a ver diretamente em relação com a geração Z. Eu acho que é um comportamento meio que de toda a população. E aí, além disso tudo, você tem o grupo dos 60 anos que falou, porra, eu tô aqui, ajudando nesse ranking desde os 10. Meu pai começou a fumar com 8 anos, cara. Caraca. Eu tô aqui ajudando desde os 10, desde os 8 anos, desde os 12, bebendo, fumando. Não dá mais pra mim, eu preciso parar. E aí, você tem uma redução do consumo de pessoas que, de fato, não podem beber. Não é porque estão preocupadas com a saúde, mas porque elas já estão tão cagadas da saúde que estão parando de beber também. Tipo, não estão prevenindo, elas estão basicamente sofrendo os efeitos. Ou contendo danos, alguma coisa parecida com isso. Mas é bem interessante, porque eu não sei o teu pai, o meu pai foi o rolê bem assim, tipo, ele era um Opala, 6 caneco, até um certo momento da vida, e chegou um momento que ele, literalmente, ele cortou, ele não diminuiu, ele simplesmente cortou a bebida alcoólica. Os últimos 20 anos de vida do meu pai foram na base de cerveja sem álcool, tomando Kronenbier e Brahma sem álcool, Brahma Zero. Coitado, velho, mas ele adorava aquela Brahma Zero dele, aquela Brahma sem álcool, enfim. Mas, beleza. Mas a gente não tocou num ponto também que tem grupos minorizados também que a gente não tá considerando aqui, né? Ou talvez estejamos considerando considerando menos, por assim dizer. A gente comentou brevemente sobre as mulheres serem, no nosso censo, que aí aquilo de bater de porta em porta é inquestionável, aquilo que o censo traz, são mais de 50% da população brasileira, né? E aí, se a gente for olhar para o recorte feminino, para além delas serem maioria, ou nós, maravilhosas, serem maioria na nossa população, quais são as características que acompanham a mulher? Em muitos casos, ou na maioria dos casos, são mães solo, arrimas de família que tem que cuidar de filho, às vezes cuidar de mãe, às vezes cuidar de um outro irmão e tal. Então, você concorda que o consumo de qualquer coisa que não seja essencial, de qualquer hobby, tá fora da equação delas? E aí tem a ver com grana, mas tem a ver com tempo, tem a ver com disposição, tem a ver com um monte de coisa. Total. E eu ainda coloco a questão de, tipo, se a gente acha que é feio, né, o homem beber, imagina uma mulher bebendo, né? A sociedade coloca uma pressão enorme em cima disso, a sociedade cretina total, né? Sim, uma hipocrisia tremenda, né? Uma mãe bebendo, como assim isso? Você não vai estar nas suas completas funções mentais para apoiar o seu rebento? Tipo, porra, velho. A gente parece que vive nas cavernas, às vezes, quanto a isso, né? Exato. Aí tem outros grupos que, na verdade, a gente chama de grupo minoritário, quando, na verdade, é grupo minorizado. Você falou correto. Que são grupos
majoritários, porque são a maior parte da população, mas são tratados ou relegados na hora de pensar em estratégia de divulgação, de marketing, de qual é o produto que eu vou tentar alcançar essas pessoas. Então aí a gente pode chegar e falar das pessoas negras, que também são 53% ou 54% da nossa população. O que a gente está fazendo com esse público? O que as empresas... Aí eu não estou falando de bebida alcoólica, eu não tô falando de cigarro, eu tô falando de roupa, eu tô falando de sapato, eu tô falando de plano de saúde, sorvete. Será que estão olhando para essas pessoas também? Além daquela cartilha básica que a galera gera no chat GPT de tipo, beleza, vamos colocar uma pessoa preta na propaganda, né? Exato. Tirou uma foto, Exato. Aí tem um homem com barba, uma mulher, um cara, um homem negro, uma pessoa cadeirante, só para dizer que cumpriu uma cota. Dá o check, né? O check na cartilha, né? Não, a gente cumpriu com todos os checks. Exato. Mas sim, eu não vejo com a mesma intensidade, eu não vejo alguma coisa direcionada pra esse público específico. E não é tão específico como tu falou, né? Não é tão específico assim, né? Se tu for parar pra pensar. Não é. E novamente, aí voltando para o nosso tema inicial de pesquisa, né? A gente tá... O quanto ele tá contemplado aqui também, sabe? E o quanto, de novo... Responder uma pesquisa dizendo que eu bebo, o quanto também perguntar isso pra uma mulher também pode gerar, não sei se problemas, mas gerar uma resposta mais genérica pra ela não se comprometer também, sabe? Tem outras coisas envolvidas aqui. E aí eu acho que pra gente ir meio que encaminhando pro final desse papo, eu acho que falar de competição, novamente, não tô falando de competição entre bebidas alcoólicas, eu tô falando entre competição entre interesses, porque tudo aquilo que a gente consome vem através de um interesse, né? Eu compro, você tá com a camisa Adidas, eu tô com a camisa de linha, eu uso um Apple Watch, isso vem de um interesse. A competição pelos interesses hoje tá, muito acirrada, é soco, porrada e bomba, bicho. Não tem mais marca, eu não sou fiel a alguma marca, não sou. Você é fiel? Sou. Carol, né? Também, mas eu sou um ponto meio fora da curva, né? Tipo, eu uso os mesmos estilos de roupa, eu compro as mesmas camisetas, eu compro a mesma marca de calça jeans e eu uso o mesmo modelo de tênis faz 20 anos. Mas eu sou um ponto fora da curva que, tipo, eu quebrei totalmente o teu raciocínio, desculpa, mas sim, eu entendo o teu ponto. E o público já não tem mais... Vou usar o exemplo do meu pai novamente. Ele bebia a Brahma dele por 20 anos. Não tem mais isso, que nem tu falou. Pois é, por exemplo, talvez se seu pai tivesse vivo, ele talvez tivesse continuado bebendo a Brahma Zero, porque é o lugar de conforto dele. Você poderia, e eu certamente imagino que você deve ter tentado, apresentar outras opções, não sei se haviam outras opções na época. Ele começou a gostar de Heineken Zero. Mas é isso. Talvez ficasse nesse range aí, sabe? Desse lugar de conforto, porque tem isso também. Gente, a pessoa pode não gostar de provar outras coisas. Pode usar a mesma roupa durante 20 anos, Brasil. Obrigado. Enfim, então, o que eu acho é que, além de tudo, essa geração aí que estão demonizando, que bebe menos, que isso, que aquilo, não tá sendo ouvida. E a gente ainda tem que competir com essa galera que nasceu com a tela na mão, praticamente, né? A gente vai falar, vamos pensar assim, se são os nascidos a partir de 95, a internet estava nos seus primórdios, quase ninguém tinha acesso. Em 97 veio o celular, que você tinha que cadastrar pra receber a conta, era um negócio caro pra caramba. Aí agora você em 2020, de 2020 em diante, o que vale a ligação de telefone? O que eu já gastei de telefone pagando ligação entre celular não tá no gibi, hoje não vale nada. Hoje não vale nada, porque a internet chegou de um jeito, democratizou de um jeito, que as pessoas hoje fazem ligação de WhatsApp, mandam mensagem. O SMS, quem é SMS? Custava 25 centavos pra mandar um SMS. A gente, hoje, só eu e tu, Lud, hoje teríamos gastado mais de 25 reais. Com certeza. Mas, tem uma coisa interessante também sobre as telas, né? Tu falou sobre competição com outras coisas tóxicas. Outras maneiras de se intoxicar. Uhum. Também a forma de recompensa que essas telas e os próprios aplicativos que essas criaturas usam hoje em dia, eu acho, do meu ponto de vista, que estudou zero sobre isso e que tem zero capacidade acadêmica de dar uma opinião, também mudou a maneira das pessoas buscar recompensa. Sabe o rolê do tipo, trabalhei pra caceta hoje, sabe, que dia infernal, vou chegar em casa, vou tomar uma cerveja gelada, ou seja lá, a temperatura correta do estilo, e beleza, essa é a minha recompensa. Eu acho que talvez também a maneira das pessoas dessa geração de buscar recompensa também mudou. Sim. Sabe?
Tá todo mundo buscando recompensa no Candy Crush, no jogo do tigrinho. É exatamente isso. Ou no próximo scroll do TikTok, ou em ganhar Sim. dinheiro no TikTok, seja lá o quê, se tornar a próxima celebridade por 10 minutos. Sim. Tem isso, entendeu? Também, eu acho. Isso também é uma competição. Total. E aí é isso, as pessoas... A gente tá vivendo numa época que as relações, elas são baseadas no... Eu curti o seu story. Eu dei like no seu vídeo. E aí a gente acaba fazendo parte, entre aspas, da vida de pessoas que você mal conhece. E aí você não manda... No dia do aniversário, você recebe um tanto de mensagem que talvez não tivesse nada a ver, porque você tá em pseudo-contato com um monte de gente que você nunca viu. É um negócio muito doido, Brasil. A gente nunca teve tão conectado e tão separado ao mesmo tempo. São relações rasas e ligeiras, né? Pois é. Eu só preciso dizer que você que manda post no Instagram desejando feliz aniversário pra outra pessoa, isso fala mais sobre você do que sobre a outra pessoa, tá? Há controvérsias pros dois lados, né? Tem gente que, cara, se não me mandar homenagem na rede social, caraca, não é meu amigo de verdade. Se forem esperar isso de mim, tão fudido. Eu ia dizer, se vocês esperam isso de mim, vocês se fuderam, mas de tipo assim, ó, de maneiras incontáveis. 2 de setembro, hein, Henrique? 2 de setembro. Não, eu vou fazer vou pegar um card daqueles dos anos 90, sabe? De PPT, que a mãe mandava, Boa, assim, saca? Boa. Mas, ó, também, isso é uma coisa que eu acho que talvez seja um ponto bem interessante de colocar na competição, que é afastamento social físico, excesso de telas, né, essa competição por telas, e justamente essa competição que a gente tem pela quantidade de telas e pela quantidade da nossa atenção, não permite a gente ter outros tipos de, sei lá, de recreação pra nossa vida também. Porque no final das contas, sentar num bar, é um momento de recreação e de atividade social também. Ah, gente, mas a gente não precisa beber pra fazer isso. Foda-se, cara, eu gosto de beber, o que eu vou fazer? Sim. Tipo, eu não preciso cair todo dia, entendeu? Mas eu posso, quando eu quiser fazer isso, eu quero fazer de uma maneira saudável e, tipo, sentar e conversar com os amigos ou amigas. Sim. Eu acho que a gente tá vivendo uma enxurrada de tudo. Sabe, um excesso de um monte de coisa vazia. E aí a gente não tá sabendo como lidar com isso tudo. E aí tem a história do conteúdo, tem a história... Vamos supor, quantos discos se lançavam no ano na década de 80 e 90? Muito menos do que se lança hoje, pô. E se prestavam muito mais atenção nesses lançamentos, né? Claro, porque era concentrado, tinha que ter um esforço de divulgação, o cara tava lá no Chacrinha, o cara tava no Faustão, quem sabe faz ao vivo, não vem de playback aqui não. Enfim, então a gente também tá vivendo outro tempo, entendeu? Se a gente ficar insistindo nessa coisa de que a geração nova não faz isso ou não faz aquilo, a gente simplesmente tá mostrando que a gente tá ficando velho, querendo que o nosso tempo não mude, quando ele não é mais nosso. Pô, como é que eu vou falar alguma coisa depois disso? Drop my mic. Eu queria que o Byung-Chul Han tivesse nessa discussão, porque ele fala muito sobre isso. Em alguns dos livros que ele lançou, principalmente, tipo, Sociedade do Cansaço, fala muito sobre isso, que é essa efemeridade bizarra que a gente vive e, ao mesmo tempo, é tudo urgente, é tudo rápido e é tudo... Só acelera, sabe? Parece que a gente só acelera. Só acelera. Bom, meu povo, a ideia desse episódio veio dessa constante maluquice, repetição que a geração Z bebe menos e que por isso a gente tá enfiado e fadados a sofrer a maior crise de consumo de bebidas que já foi vista na face da Terra. Porra, os dinossauros não bebiam, então já tinha crise nessa época. Mas será que é isso mesmo? Então eu sigo aqui com mais perguntas do que respostas e eu queria muito que vocês participassem com a gente, comentando no Spotify, comentando na DM do Instagram, no post, enfim. Vamos conversar sobre esse assunto, porque a gente pode voltar aqui pra falar mais asneira baseado nas asneiras que vocês falarem com a gente. Eu acho que o T-Rex não bebia porque o braço era curto. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais. @Surra de Lúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta ou convidados, convidadas, mande e-mail para contato @surradelupulo.com.br. É isso, Brasil. Até semana que vem. É isso. Até. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.